Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesta noite eu quero pregar sobre o primeiro mártir da Igreja de Cristo. Quem foi ele? Foi Estevão. O seu nome era Estevão, o primeiro mártir da Igreja de Cristo. O primeiro homem, o primeiro crente, o primeiro membro da igreja a derramar o seu sangue pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Ele foi o primeiro, mas certamente ele não é o último. Depois dele, milhares e milhares de cristãos, até os dias de hoje, têm perdido as suas vidas por amor a Jesus Cristo. Por isso nós precisamos falar sobre este grande herói da fé, que se chama Estevão. O que conhecemos sobre a vida dele? Muito pouco, muito pouco. Ele aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, mas sabemos o suficiente para dizer que ele irá ganhar muitas coroas no céu. Aliás, o seu nome grego, Estevão, significa coroado. Ele era uma pessoa coroada, nasceu para ser coroado. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém. Ele provavelmente era judeu, mas que cresceu na cultura judaica ou helenista. Além disso, foi o primeiro cristão a derramar o seu sangue pela causa de Cristo. Depois, através do seu martírio, o apóstolo Paulo foi apresentado de fato ao Evangelho, pois naquele dia, na condição de perseguidor, Paulo, que segurava as capas daqueles que apedrejavam Estevão, ouviu o Evangelho do começo ao fim. Isso me faz lembrar uma terrorista que havia sido contratada para matar um famoso evangelista na cidade de Lima, no Peru. O evangelista estava fazendo uma conferência no estádio de futebol e aquela mulher foi para matá-lo, mas ela ouviu a pregação da palavra de Deus, e a pregação da palavra de Deus não volta vazia. E ao ouvir a palavra de Deus, ela sentiu um imenso desejo de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na hora do apelo, ela foi à frente, mas não para matar o homem de Deus, mas para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela saiu daquele estádio, salva e transformada, lavada no sangue de Jesus Cristo. 15 anos mais tarde, ela havia ajudado aquele mesmo pregador a fundar centenas de igrejas ao redor do país do Peru. Estevão ficou conhecido como um dos 7 diáconos do livro de Atos. E diz a lenda que ele era um dos discípulos, daqueles 70 discípulos que Jesus enviou de 2 a 2 para pregar o Evangelho. O que a Bíblia revela sobre Estevão? Preste atenção. Ele era um homem cheio de sabedoria, cheio da graça e do poder de Deus. E além disso, ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. E o que nós, hoje, igreja do século 21, temos em comum com aquele primeiro mártir? Primeiramente, a sua pregação deveria ser a nossa pregação, a sua compaixão deveria ser a nossa compaixão, e a sua visão deveria ser a nossa visão. Em primeiro lugar, a pregação de Estevão precisa ser a nossa pregação. Será que nesta noite o pastor vai pregar a mesma mensagem que Estevão pregou há pouco mais de 2000 anos atrás? Eu espero que sim. Se essa igreja é uma igreja fundamentada na palavra de Deus, ela estará pregando a mesma mensagem que Estevão pregou há 2000 anos. Já se passaram mais de 2 milênios. Porém, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, continua a mesma, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. Estevão
naquele dia em Jerusalém, começou pregando sobre o patriarca Abraão, e depois ele discorreu a respeito de José no Egito, Moisés no Egito, passou para Davi, para Salomão, até chegar a Jesus Cristo, Filho de Deus, que tinha acabado de ser crucificado. Veja então que ele pregou a mensagem de Deus cronologicamente, em ordem cronológica. Ele começou do início até o momento em que eles estavam vivendo. E é assim que os missionários estão fazendo hoje em dia entre os índios que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Os missionários chegam nas tribos e não falam de Cristo de imediato, mas eles começam ensinando sobre a criação do mundo, a criação do homem, a queda do homem, quando o homem caiu em pecado. Depois disso, os missionários falam sobre a crucificação, que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. E aí os índios estão prontos para receber o Filho de Deus em suas vidas. Estevão usou essa mesma tática, mas não foi para com os índios pagãos, mas sim para com os fariseus e escribas, que conheciam a palavra de Deus na palma da mão. Mas conhecer a palavra de Deus não significa entender a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não significa receber a palavra de Deus, porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, e no entanto ele continua perdido. Por isso a palavra de Deus mesma diz, não adianta ser ouvinte, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E os fariseus e escribas não eram praticantes da palavra de Deus. Aliás, no versículo 52, Estevão disse para eles: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Estevão teve a coragem de dizer para aqueles homens que os seus antecedentes mataram os profetas, que profetizavam sobre a vinda de Cristo, e agora eles próprios mataram o Senhor Jesus Cristo. Apesar do Brasil ser considerado um país cristão, a maioria dos brasileiros é analfabeta bíblica, não tem conhecimento da palavra de Deus, não sabem fazer diferença entre Jesus Cristo, Buda e Maomé. Então cabe a nós, a igreja, ensinar o ABC da palavra de Deus para os homens. O que está faltando hoje em dia em nossa pregação? Eu não sei se você tem a oportunidade de conhecer outras igrejas, de ouvir pregações de outros pregadores, mas em geral, irmãos, sabe o que está faltando nas pregações de hoje em dia? Está faltando conhecimento, está faltando entendimento da palavra de Deus. Estevão estava falando com os doutores da lei, e no entanto, eles não tinham conhecimento. Estevão tinha conhecimento. O versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E a palavra sabedoria, no grego, significa sofia. Sofia significa sabedoria, entendimento ou informação. Estevão tinha todo o conhecimento necessário sobre a palavra de Deus. Mas hoje em dia, as igrejas não estão mais passando conhecimento da palavra de Deus para os membros. Aliás, pessoas não vêm mais às igrejas para conhecer a Deus, para entender Deus. Pessoas vêm para sentir Deus. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos essa expressão, sentir Deus. Você tem que ter cuidado, pois pode estar sentindo muitas coisas que não são Deus. Mas eu lhe garanto, o que nós aprendemos na Bíblia é que devemos conhecer a Deus, entender Deus, ter conhecimento de Deus, e só esse conhecimento vai impedir a decepção em nossas vidas. Portanto, nós estamos hoje à noite numa igreja que ensina a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a respeito de Deus. Claro que com o conhecimento vem as emoções, vem os sentimentos, mas conhecimento vem em primeiro lugar. Estevão, ele estava pregando com conhecimento, porque pouco conhecimento
é perigosíssimo. Por isso muitas igrejas estão sendo abertas, porém elas não têm nenhum tipo de nexo. Elas não estão ensinando a palavra, porque não têm conhecimento da palavra e não sabem manejar a palavra da verdade. Mas quem é o crente verdadeiro, senão aquele que está em busca de conhecimento, em busca de sofia, em busca de entendimento, em toda a sabedoria? Pois foi Paulo quem disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sofia, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Irmãos, eu não quero que você jogue confete sobre a igreja, mas quantos podem dizer: pastor Rômulo, nesta igreja nós recebemos informação a respeito da palavra de Deus? É para isso que estamos aqui, para conhecer em graça e em sabedoria, e é isso que nós estamos fazendo. Nós temos na igreja o testemunho de um pai de família que já passou dos seus 50 anos. E ele decidiu fazer o Instituto Bíblico Maranata. Ele vem para a escola todos os dias à noite. Só que durante o dia ele é mecânico de caminhões. No final do dia ele está quebrado, mas mesmo assim, com uma atitude genuína, uma atitude pura, ele vem para a escola. O que leva um pai de família? O que leva um homem nos seus 50 anos de idade a fazer o Instituto Bíblico Maranata? Não é o desejo de ser pastor, não é o desejo de ser professor, muito menos. Não é o desejo de agradar ao pastor da igreja, mas é o desejo de conhecer a Deus. É o desejo de se aproximar de Deus. É o desejo de entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nós só alcançamos através do conhecimento de Deus. Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, deixará os políticos atônitos, deixará os professores atônitos, deixará os vizinhos atônitos e principalmente deixará o diabo atônito. O que mais está faltando em nossa pregação hoje em dia? Está faltando convicção. O que é convicção? Meus irmãos, convicção é a capacidade de convencer outras pessoas. Nós lemos que Estevão pregou com convicção. No versículo 10, os fariseus e escribas não podiam resistir à sabedoria de Estevão e também não podiam resistir ao espírito com que falava. Ou seja, a convicção que ele afirmava aqueles fatos. Eu nunca comprei peixe de um vendedor que não gostasse de peixe. Pelo menos eu acho que nunca comprei. Eu nunca desejaria ser operado por um médico que tenha medo de sangue. E assim também, eu não gostaria de ouvir a pregação da palavra de Deus de um crente que não está vivendo a palavra de Deus. Agora Estevão, ele vivia a palavra de Deus, e quando você vive a palavra de Deus, você fala com autoridade, você fala com convicção, e você convence as pessoas no poder de Deus. E não é isso que está faltando hoje em dia? Convicção, a capacidade de convencer outras pessoas. Mas pastor, parece que Estevão morreu em vão, ninguém se converteu naquele dia, não foi como no caso de Pedro, que pregou e 3.000 almas foram salvas, mas no dia que Estevão morreu, ninguém aceitou a Cristo. Ninguém, espere aí, ninguém, havia um ouvinte naquele dia, o seu nome era Saulo de Tarso, ele era um homem perigoso, ele era um homem maldoso, ele era um homicida, ele era um emissário do diabo, que estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele participou da morte, do apedrejamento de Estevão, e ele ouviu a palavra de Deus, do começo ao fim, e foi por causa daquele dia, foi por causa daquela pregação, que o coração de Paulo foi sensibilizado, e ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e de perseguidor passou a ser o apóstolo Paulo, e por causa de Paulo, hoje nós estamos aqui no Brasil, século 21, salvos, lavados no sangue de Cristo. Podemos dizer que tudo começou com Estevão, amém, irmãos? Tudo começou com a morte de Estevão.
O que está faltando hoje em dia é convicção. Durante uma conferência de aniversário da nossa igreja, uma irmã me disse: eu não entendo, eu convido os meus parentes, eu convido meus amigos, mas nenhum deles vem à igreja. Eu perguntei para ela: minha irmã, será que não está faltando convicção em seus convites? Como que você faz o convite? Você faz o convite da boca para fora? Ou você demonstra que para você seria muito importante que essas pessoas visitassem a sua igreja? Muito importante que essas pessoas ouvissem a palavra de Deus. E ela admitiu que não demonstrava muito entusiasmo quando convidava as pessoas. Judas 1:23 diz que nós temos que pregar a palavra de Deus com convicção. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Nós nunca vamos livrar ninguém do inferno, pregando sem convicção e sem conhecimento. Mas é o que tem faltado hoje em dia: conhecimento na nossa pregação e convicção quando pregamos. Pense nisso, porque a pregação de Estevão precisa ser a nossa pregação hoje em dia também. Em segundo lugar, a compaixão de Estevão precisa ser a nossa compaixão. Oh, meus amados, talvez o amor seja a virtude mais em falta hoje em dia em nossos corações, em nossas vidas. Como é fácil agir na carne e não agir no amor. Veja no versículo 60, o amor de Estevão. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Ele queria ser ouvido: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O amor de Estevão foi tão imenso que ele não sentiu medo da morte, nem do processo da morte, apedrejamento, e muito menos do que viria após a morte, que no caso dele seria o céu. Você sabia que o amor é o melhor antídoto contra o espírito de medo? Meus irmãos, quando nós estamos dominados pelo espírito de medo, pelo espírito de pavor, é sinal de que nós estamos nos amando acima de Deus e acima dos outros. E toda vez que nós nos amamos, que nós nos tornamos o centro da nossa vida, nós vamos ser sujeitos ao medo, nós vamos ser sujeitos ao pânico. Mas quando você se coloca em terceiro lugar, não haverá medo dentro do seu coração. Estevão, ele se colocou em terceiro lugar, por isso ele foi o primeiro mártir da igreja, sem medo. Ele enfrentou a morte naquele dia. Primeiro, ele demonstrou amor ao próximo. Amor ao próximo. E quem era o próximo de Estevão? Eram seus próprios assassinos, seus inimigos. Mas ele se colocou de joelho, ele clamou com grande voz, e ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele repetiu a mesma oração que Jesus havia feito alguns dias antes, na cruz do Calvário. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje em dia, irmãos, falta amor na vida dos crentes. Às vezes a igreja não consegue amar nem os seus próprios membros, como amará as pessoas de fora? Como se importará com as pessoas de fora? Mas veja que perdoar é também sinônimo de amar, porque ao dizer Pai, perdoa-lhes, tanto Estevão como Jesus estavam amando aqueles homens. Eu posso dizer com uma certa autoridade que durante esses últimos meses, em que eu estive pregando em centenas de igrejas, poucas vezes eu senti o amor das igrejas. Poucas vezes eu senti que as pessoas realmente se importavam. Hoje em dia os crentes estão só cumprindo um ritual nos cultos, um ritual nas atividades da igreja. E não é à toa que a fé esfria e acabam saindo da igreja, porque deixaram o amor esfriar. Durante
a guerra dos Boxers na China, você já deve ter estudado sobre isso. Centenas de missionários estrangeiros que foram para a China levar o Evangelho, a palavra de Deus, foram perseguidos pelos comunistas e foram cruelmente assassinados. Mas um soldado chinês se converteu, apesar de estar trabalhando para o Estado, apesar dele próprio ter sido um comunista, ele se converteu a Cristo ao ver uma família inteira, que ele próprio e os seus demais amigos estavam queimando viva. Eles estavam ateando fogo sobre uma família inteira de missionários. E enquanto aquelas pessoas estavam sendo queimadas, nenhuma delas reclamava, nenhuma delas blasfemava, nenhuma delas injuriava os soldados que estavam apenas cumprindo ordens. Mas teve uma cena que aquele soldado chinês não resistiu. Foi quando ele viu um pai balançando o seu bebezinho de 2 aninhos e tentando fazê-lo dormir no meio das chamas. Foi naquele momento, quando ele viu que aquelas pessoas não gritavam, não xingavam, não blasfemavam, não se vingavam, que ele disse: eles estão servindo o verdadeiro Deus, e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Mais pessoas iriam se converter a Jesus Cristo se pudessem ver o mesmo tipo de amor em nós. Mais pessoas iriam se converter a Jesus Cristo se pudessem sentir o nosso amor por elas. Foi Jesus quem disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seja sincero. Amor é o que mais falta hoje na sua vida, não é verdade? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado neste momento, ou na sua frente ou atrás, e dizer: eu te amo. Faça isso agora. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não no fato de sermos membros do Templo Batista Maranata. Não no fato de termos sido batizados. Mas nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas Estevão também demonstrou amor a Deus. No versículo 59, enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, naquele mesmo dia, Jesus mesmo, ele foi para a porta do céu, e foi ele quem recebeu Estevão. Não foi Pedro, não foi nenhum anjo, mas o próprio Salvador recebeu Pedro, aliás, recebeu Estevão, na entrada do céu. Estevão provou que amava a Deus mais que a sua própria vida. Existe algo mais importante que a nossa própria vida? Para Estevão existia Deus. E ele colocou Deus em primeiro lugar. E nós não sabemos se ele era casado. Nós não sabemos se ele tinha filhos. Nós não sabemos se ele tinha emprego. Nós não sabemos se ele era rico ou pobre, mas nós sabemos disso. Ele amava a Deus acima de tudo e de todos. Foi isso que ficou registrado na história. E foi assim que Jesus resumiu a vida cristã, apenas através de 2 simples mandamentos. São eles: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Além dos missionários estrangeiros, durante a Revolução Chinesa comunista, muitos crentes chineses foram perseguidos também pelo Estado, pelo regime comunista, e perderam suas vidas. Hoje a China mata e executa os seus criminosos com um tiro na nuca, e as famílias precisam pagar pela bala. Mas naqueles dias, o regime comunista
mandava os próprios crentes cavar as suas covas, fazer os seus túmulos, e depois eles eram jogados vivos dentro dos buracos, enquanto eles eram enterrados vivos. Quando eles não eram queimados vivos, eles eram enterrados vivos. E centenas de crentes eram enterrados no mesmo dia, na mesma hora. E então, aqueles crentes, eles cantavam enquanto estavam sendo sepultados. Eles uniam as suas vozes, todos eles espalhados em várias sepulturas, enquanto estavam sendo enterrados. Eles uniam as suas vozes, e eles cantavam hinos de louvor a Deus. E aquilo deixava os soldados chineses confusos. Porque de novo eles não estavam gritando, eles não estavam xingando, eles não estavam blasfemando, mas eles estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. E eles cantavam até o último suspiro. E um dos hinos mais cantados durante aqueles dias é o hino do cantor cristão: Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda a glória na terra e no céu. Meu mestre divino, meu Deus e meu Rei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Você sabia que mais foram as almas que a igreja chinesa ganhou para Cristo na morte do que ganhou para Cristo em vida? Porque puderam ver que eles realmente amavam a Deus acima de tudo e de todos. Quantas pessoas podem dizer isso de mim? Quantas pessoas podem dizer isso de você nesta noite? Que você ama a Deus acima de tudo e de todos. E que você, pelo menos, consegue amar ao próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos isso com o primeiro mártir da igreja, Estevão. A sua pregação e a sua compaixão precisam fazer parte de nossas vidas. E por último, a visão de Estevão precisa ser a nossa visão. Verso 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Que visão maravilhosa ele teve antes da morte. Antes da morte, irmãos. Ele não estava morto ainda quando teve a visão do céu. Sabe de uma coisa? Você e eu podemos ter a visão do céu hoje à noite, amém, irmãos? Nós não precisamos estar mortos para ter uma visão do céu. Na verdade, muitos de nós têm uma visão pífia da vida. Muitos acham que a vida é para ser curtida, é conforto, é luxúria, é dinheiro, é saúde, é fama, é prazer. Mas Estevão, ele tinha uma visão verdadeira da vida. Ele fixou seus olhos no céu e não na terra. Por isso ele foi capaz de ver o céu antes da morte. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. A primeira visão é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho absoluta certeza que 80% ou mais de todos os nossos problemas físicos, emocionais, espirituais, serão resolvidos se conseguirmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza disso. Ser cheio do Espírito Santo não significa que vamos ter que morrer por Cristo, mas se necessário fosse, morreríamos, sem medo, sem hesitação. Ser cheio do Espírito Santo é o oposto de ser cheio de si mesmo, de ser cheio das suas ideias, das suas vontades e dos seus pensamentos. Ser cheio do Espírito Santo é a mortificação da nossa carne. Deus deve estar muito cansado de ver os seus filhos, de ver a sua igreja sempre agindo na carne,
sempre tomando decisões na carne, e não através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus deve estar cansado de ver os seus filhos tentando fazer a obra divina através da carne. Irmãos, Deus não precisa da carne, Deus precisa do Espírito Santo. Pessoas diriam, mas pastor, eu sou assim mesmo, é a minha personalidade, eu nasci assim, eu tenho um gênio forte, mas a Bíblia diz, é carnalidade, e na carne ninguém pode agradar a Deus. Deus deseja nos ver agindo no Espírito, como Estevão, como Jesus Cristo. 1 Pedro 2,23 diz, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Você sabe quando está cheio do Espírito Santo, e você sabe quando não está cheio do Espírito, e quando está agindo na carne. Todos nós sabemos. E não há lugar para a carne no trabalho de Deus. Isso aprendemos com o primeiro mártir, Estevão. Por isso a sua visão precisa ser a nossa visão nesta noite. E a visão dele era de ser cheio do Espírito Santo. E a segunda visão é buscar a glória de Deus. Nós estamos neste mundo para buscarmos a glória de Deus. Quantos concordam com isso? Digo amém. Não é a nossa glória, e nem a glória dos outros, mas a glória de Deus. Viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Essa é uma outra decisão muito importante, que nós temos que tomar na vida, já desde a nossa infância. Nós vamos viver neste mundo, para a nossa glória, para a glória dos homens, ou para a glória de Deus. Conheço um médico, que foi proibido pelo Conselho Regional de Medicina a expor a sua fé para os seus pacientes durante as consultas. Proibido. O médico, educadamente, respondeu que caso os pacientes não gostem do que ele está fazendo, do que ele está pregando, do que ele está ensinando, podem penalizá-lo, não voltando mais às consultas, mas que o Conselho não tinha o direito de impedi-lo de ser quem ele é e de expor o que ele acredita. O Conselho ameaçou cassar os seus direitos como profissional de saúde, mas o médico não se intimidou com as ameaças, e até hoje o Conselho nada pôde fazer a respeito, e o número de pacientes só tem aumentado. Amém, irmãos? Foi mais ou menos o que aconteceu com Estevão. Ele foi apedrejado porque estava expondo a sua fé. Ele foi apedrejado porque estava pregando Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com os demais apóstolos. Várias vezes eles foram intimidados, proibidos a não pregar o nome de Jesus Cristo. Mas eles não deram crédito para essas ameaças. E pregaram, e pregaram. E por isso muitos deles pagaram com a própria vida. Por outro lado, há crentes nos dias de hoje mais preocupados com a glória dos homens do que com a glória de Deus, mais preocupados em salvar o emprego do que dar testemunho da verdade, mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Pastor, como o senhor sabe disso? Porque está na Bíblia. João 12:43 diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabia que não é difícil ser um bom crente? Desde que você tenha a visão certa. E a visão certa é esta. A visão de Estevão, meus amados irmãos, ser cheio do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus, e não a dos homens. Parece simples demais, mas eu sempre digo para a maioria das pessoas que me procura com problemas, eu digo, seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque avivamento espiritual. Não é o que elas querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir. Tem esposas que, se o marido for cheio do Espírito Santo, elas vão pensar que estão casadas com um segundo homem. E há maridos também que, se as esposas forem cheias do Espírito Santo, vão pensar que se casaram com uma outra mulher.
porque o Espírito Santo transforma as nossas vidas. O que nós deveríamos ter em comum com Estevão, o primeiro mártir da igreja? Sua pregação. Nós temos que pregar como ele pregou. Nós temos que ensinar o que ele ensinou. Nós temos que pregar com conhecimento. Por isso a nossa igreja enfatiza a escola bíblica dominical. Hoje há crentes que acham que podem perder a EBD e vir só para o culto, né? Mas estão perdendo a instrução da palavra de Deus. Temos que ter conhecimento deste livro. E por mais que você viva, por mais que você estude, por mais que você aprenda, nós ainda vamos ter uma eternidade inteira para conhecer a palavra de Deus. Temos que pregar com convicção. Quantos acreditam no céu? Quantos acreditam no inferno? Viu só que diferença? Falta de amor. Quantos acreditam na Bíblia? Você precisa acreditar no inferno. Temos que pregar com conhecimento e convicção. E temos que ter compaixão. Muito amor pelas pessoas. Eu não tenho paciência. Começa com a falta de amor. Eu não tolero. Começa com a falta de amor. Compaixão para com os homens. E amor para com Deus. E por último, a visão de Estevão precisa ser a nossa visão. Vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos buscar a glória de Deus. Qual que é o resultado, pastor? Verso 59, e apedrejaram a Estevão. Eu não quero isso para a minha vida. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mesmo que você nunca venha a ser apedrejado, um dia o seu espírito vai deixar o seu corpo. E quem você quer que receba o seu espírito naquele dia? Se você for um mártir, a palavra de Deus promete que você será recebido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não vai mandar nenhum anjo, nenhum representante. Ele próprio vai receber o seu espírito, se você morrer por ele. Imagine que privilégio, ser recebido no céu por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Rei, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?